Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma edição do Gueto On. É um projeto para Alto do Gueto, Região Falcões, que veio para trazer pessoas da quebrada para falar sobre quebrada, para falar sobre história. E é isso. Hoje nós estamos aqui com Isa Reis, uma grande amiga minha, uma pessoa que eu queria que vocês conhecessem um pouco mais, porque tem um processo de vida muito grande. E vamos lá, fica à vontade, Isa. Então, né, é realmente isso, as nossas relações começou por causa do projeto, Sim. lá na minha quebrada, que é a CBJ, que é uma quadra, né, onde que a gente finge que é um centro cultural gigante, porque acontece várias coisas. E aí eu te conheci, aí você foi firmando os laços, conseguiu algumas parcerias pra gente, ajudava super. E aí a gente conseguiu ter pé por conta disso também, Sim. né? Aí a gente conseguiu até fazer projeto. E aí agora a gente tá com um projeto de levar literatura pra lá, que os meninos estão começando a pegar a literatura periférica, como é que funciona. Então, assim, né, é uma relação muito forte, apesar que a gente não se tromba muito, mas Precisamos trombar mais. É relação de caminho mesmo. Eu sou Isa Reis, né, e eu venho aí de uma trajetória desde os 8 anos, que eu falo que eu escrevo poesia, que foi através de um projeto de escola, que eu estudava lá no Cônigo Raimundo, lá em Vila Nova. Cônigo Raimundo? Aham. Nome diferente. É Escola municipal? É escola municipal. E aí a gente tinha que atravessar um córrego mesmo, horrível, fedorento, pra poder ir pra escola. E era tipo, sabe aquela ponte do Shrek? Quando o Shrek vai libertar a Fiona do dragão? Aí sabe aquela ponte que ela balança assim? Era uma ponte exatamente assim que a gente tinha que atravessar pra ir pra escola. E a gente brincava com isso, né? Morrer. Não, hoje em dia eu vejo, tipo assim, criança perigo, brinca. Né? Gente, a gente tem que brincar mesmo, criança de periferia. E aí a gente ia pra escola. E lá na minha escola sempre teve muito projeto de literatura, de teatro. Então, por mais que o primeiro papel de teatro eu peguei foi da Bruxa da Branca de Neve. Nossa. E eu fiz ele com o maior gosto, porque eu não sei, eu achava máximo ser um papel fora, sabe? A pessoa do mal. Me colocaram do mal, eu falei assim, eu queria ser a Branca de Neve, mas não deixaram. E aí, tá, você é a pior bruxa. E aí eu lembro que eu dei uma gargalhada tão forte, e eles, tipo assim, adorou o meu papel. Sabe quando você gosta mais do vilão do que da... Sim. A minha mãe falou que foi exatamente isso. E lá na escola sempre teve muito projeto, assim, de teatro, que fortaleciam, né, o protagonismo juvenil. Então acho que isso me deu uma base muito forte. E aí teve uma competição para ganhar um anjinho, que você tinha que escrever a melhor cartinha. Por que você deveria ganhar um anjinho, que era o mascote da sala. E aí eu escrevi a cartinha. Nem lembro o que eu coloquei na cartinha. E entreguei à professora. E aí no outro dia ela pegou e começou a ler a cartinha do vencedor. E aí era a minha cartinha. E aí todo mundo ficou assim, nossa, que bonito, que bonito. E eu tô assim, gente, nossa, pra mim isso é demais. E naquele momento eu descobri que as pessoas gostavam do que eu escrevia, né? E quando você é pequeno e você tá fazendo uma coisa e todo mundo começa a falar assim, tem talento, você vai ser isso. Isso te incentiva. Sim. E aí, tipo assim, eu comecei a continuar a escrever. E como a minha mãe era mãe solteira, a gente morava lá em Vila Nova, né, numa região periférica também. E aí ela chegava de 2 serviços, que ela trabalhava na lanchonete, depois ela trabalhava no restaurante. E a gente se criou, eu e meu irmão tem uma diferença de 6 anos e a minha outra irmã de 10 anos. Então cada um é uma escadinha mesmo, assim. Nossa. Então acaba que a gente se cuidava enquanto minha mãe estava fora. E uma coisa que eu acho impressionante é que, tipo assim, ela chegava em casa... Trabalhar de carteira assinada, imagina, em 2 empregos, é muito foda. Ela chegava em casa, era mais ou menos umas 10 horas da noite. E quando ela chegava, a primeira coisa que ela fazia era pegar o caderno de todo mundo.
E ela pegava os cadernos e via, ó, você já fez isso, já fez para casa, minha mãe cortava no couro. Não tinha boi, não, nós morria de medo. Porque, tipo assim, ela é muito amorosa, só que ela não é muito brava. E aí, ela chegava em casa, olhava os cadernos e muitas das vezes, eu lembro que naquela época, as coisas ficou muito difíceis. Então, acaba que muitas vezes a nossa luz era cortada. E a gente tinha que colocar a vela e tal. E aquilo pra nós era uma diversão, Rafael, porque a gente fazia esconde-esconde no escuro, chamava gente do bairro todo e ficava fazendo aquela brincadeira, sabe? Tipo, não tinha tempo ruim. E aí, quando minha mãe chegava do serviço, ela sentava, eu não sei como, ela tomava o banho dela, tinha paciência, sentava a gente e ficava contando história que o pai dela contava pra ela. Ela é do norte de Minas, né? Meu avô era boiadeiro, era um homem muito bravo, assim, todo mundo fala, só que era um homem de muito conhecimento. Eu acredito que, pelo que minha mãe conta das coisas que ele falava, tinha até uma semelhança com o Cordel Encantado, sabe? Eu acho que tem muito, até pela forma que ela conta as coisas. E aí ela sentava a gente e ficava contando as histórias, sabe? A história do velho do rio que jogou o machado no lago. E aí o peixe que era metade homem, metade peixe, devolveu o machado só pro homem que tinha um coração não ganancioso. Caraca. Era uma história muito educativa. E a forma como minha mãe interpretava cada personagem, contava, eu acho que isso eu fui pegando e guardando na minha memória. E aí, tipo, fui fazendo essa bagagem. E aí, toda vez que eu escrevia cartinha, essas coisas, todo mundo falava assim, não, ficou muito bom, incentivava. E eu gostava muito de ler por conta disso. Por causa da minha mãe e da minha irmã. Que ela também, tipo assim, forçava muito. Você já leu quantos livros essa semana? Tem que ler e tal. E aí foi fazendo essa bagagem. Quando eu cheguei de 13 para 14 anos, que é a nossa primeira crise existencial, começa daí. E ainda mais quando você é uma pessoa preta, sabe? Que não tem as roupas legais, não tem, sabe? E é a fase que você quer ficar bonitinho, você quer arrumar um namoradinho. E aí, tipo assim, a nossa autoestima fica lá embaixo. Então, tipo, eu tinha uma autoestima extremamente embaixo pelas coisas que a gente ouvia. E também porque mulher preta, de quebrada, de cabelo crespo, é masculinizada demais. Sim. Então, não me viam como uma mulher, me tratavam como um homem, sabe? E isso pra mim, tipo, nossa, era uma coisa horrível, porque eu sou muito delicada. Eu pego, eu faço, eu sou muito bruta, mas eu sou muito delicada. E hoje em dia eu posso falar isso, né? Naquela época. Sim. Cara fechado o tempo todo. Então, assim, nessa época da minha vida, eu comecei a ficar muito triste, entrar em processo de depressão, que não eram tratados como depressão, porque a minha mãe lidava com a depressão dela trabalhando, nem sabendo o que é depressão, que a gente não tem, nem conhece isso. Hoje em dia que a gente pode fazer uma terapia e tal, mas gente de quebrada, velho, tipo, lida como pode. E aí, tipo, eu comecei nesses processos a ficar muito mal e tive tentativas de suicídio. E a minha mãe falava, não, isso é frescura. Todo mundo que ia falando que era frescura e tal. E aí que eu ficava pior ainda. Porque o adolescente é até uma questão de hormonal, né? Sim. É científico que ele fica mal durante esse período da vida e a gente tem que começar a entender para dar o apoio que ele precisa. Só que, principalmente na escola... não existe. Outro dia lá na escola a menina desmaiou porque ela pareceu uma crise de ansiedade. O diretor me tacou um copo de água no rosto da menina. Todos os alunos rindo, sabe? Então, assim... Até hoje não tem uma pauta que trata isso dentro das escolas e isso é um vácuo e tá fazendo... Aí a gente vê os desdobramentos que isso tá tendo, né, na sociedade. Então, eu nem vou falar agora, mas a gente tá ligado. A gente tá vendo de uma forma muito os problemas que isso dá por não tratar isso nas escolas. E aí, eu fui... E fiquei muito mal e minha mãe viu, depois que eu tentei suicídio, que ela viu que eu realmente era uma ameaça pra mim própria.
ela começou a me dar um pouco de atenção. E foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorando, sabe? E ela me deu um couro. Nossa, ela me deu um couro muito grande, porque na época tinha aquele negócio de se cortar, até hoje tem, né? Sim. E aí eu falei assim, será que isso adianta? Eu fui, me cortei todinho, assim, ó. Tchac, tchac, tchac. Aí a minha mãe viu aquilo, não, mas ela me deu um couro. Depois que ela me deu um couro, ela me contou a história dela de vida. E ela falou assim, olha... e começou a chorar e falou assim, olha, se eu fosse me matar pelas tristezas que eu tenho na minha vida, isso já tinha acontecido há muito tempo, você não estaria aqui. Mas se você tá aqui, é por algum propósito, sabe? Então, se eu tô aqui também, é por algum propósito, eu acredito nisso. E ela falou assim, tipo, começou a me lembrar dessa época de escrita. Minha mãe, tipo assim, é uma pessoa muito sábia. E eu fico me perguntando, tipo, tanto talento, ela teve que trabalhar tanto que o sistema de trabalho nosso ceifa da gente tanto sonho, Sim. tanto talento. E aí, tipo, ela começou a contar da vida dela, que ela, quando ela era mais nova, ela perdeu a mãe muito cedo, que ela teve que trabalhar para cuidar dos irmãos, que o sonho dela era viver uma vida de princesa, de casar, de ter os filhos dela, de ter a casinha dela. E ela sempre quis isso, só que ela engravidou com 17 anos. O pai da minha irmã não assumiu. E aí ela começou a contar que toda a vida dela de princesa tinha sido destruída. Sim, e o que ela procurava era alguém, sabe, que pudesse mostrar esse sonho para ela de novo. E aí ela contou que ela já foi vendida pelas irmãs dela, que trouxe ela para Belo Horizonte, vendeu ela. Então, tipo assim, ela começou a contar lugares daqui de... Quando ela engravidou, que a irmã dela, tipo, quis obrigar ela a abortar e ela não abortou. Levou ela na Casa Amarela, que na época era debaixo ali do viaduto. Sim. Que era uma casa de prostituição. E a irmã dela quis obrigar ela e ela falou assim, não vou fazer isso. Não vou me prostituir. Não vou perder minha filha. Eu vou criar. Eu vou trabalhar e eu vou criar. E aí, daquele momento em diante, a minha mãe começou a trabalhar igual louca. Então, até hoje, ela tem dificuldade de ficar parada. Eu acho que naquele momento, a forma dela de nos dar afeto e carinho era não deixar faltar nada dentro de casa. Sim. Então, minha casa, graças a Deus, sempre foi muito farta pela força que minha mãe criou pra cuidar da gente. E aí, tipo assim, ela não tinha muito essa coisa de ficar passando a mão na cabeça, de dando amor. Que ela foi a primeira vez que eu vi ela chorando. E ela não contava também de como que era a vida, era difícil. E aí, tipo assim, eu tomei um choque e ela me colocou pra poder fazer outras coisas, atividade física e tal. E naquele momento eu criei um laço afetivo muito grande com a minha mãe, que eu percebi que eu poderia cuidar dela da mesma forma que ela cuidava de mim. E comecei a escrever. Peguei um caderno, todas as vezes que eu me sentia muito mal, eu ia escrever. E hoje em dia eu percebo que pelo turbilhão de sentimentos que eu tava sentindo, ou eu ia afogar nesses sentimentos, ou eu ia transbordar. E foi o momento que eu comecei a transbordar. Quando eu cheguei no ensino médio, que eu tinha passado um pouco dessa fase, aí um professor deu uma atividade que era de escrever um poema, ou então uma redação, qualquer coisa que você quisesse, sobre uma guerra lá que teve, eu não lembro muito bem. Era uma guerra de luta de classe de trabalhadores. E eu fui e escrevi um poema para ele, que é Refém, meu primeiro poema. E aí eu começo contando, tal, entrego ele. E aí ele me volta. O nome dele é Leonardo. Ele dava aula para mim lá no Maurício, no primeiro ano. Ele era professor de sociologia. E aí eu fui, entreguei ele e parei de ir na escola. Fiquei uma semana fora da escola por conta do processo de depressão. Que aí eu já tava muito mal. Que aí, tipo assim, lá nessa escola eu tinha saído do bairro. E fora do bairro tinha gente de todos os lugares, tinha muito Mauricinho, porque o Maurício Murgel, que é a escola daqui, é mais Mauricinho mesmo, né? Até por conta, enfim. E aí, tipo assim, os meninos, tipo, começaram a me tirar muito, sabe? Que o padrão das meninas lá na escola era tudo... Sim, era outro, né? Era menina de olho
azul, verde, cabelo liso, menina que tinha dinheiro, e começou a me tirar. E aí, tipo, eu entrei numa crise existencial muito grande. E eu comecei a ficar muito mal. Aí a depressão começou a bagunçar real minha cabeça. E aí eu parei de ir na escola. E aí, automaticamente, uma amiga minha mandou o comentário do professor sobre o texto. Falou assim, não, Léo falou assim pra você voltar e tal, que seu texto é muito bom, ele leu pra toda a turma, todo mundo gostou e tal. E aí, tipo assim, me deu um gás, sabe? Me deu alguma coisa ali naquele momento. E aí eu voltei. Só que aí eu voltei, fiquei um pouquinho e pedi pra passar de noite, que eu queria começar a trabalhar. Por causa desse vácuo que eu acho que dá. Quando você se sente impotente, né? Tipo, você quer compensar, né? Você quer compensar de alguma forma. E pra nós, né? Tipo, a gente quer andar arrumadinho na cidade. E aí que tá, é o período que você mais precisa de estudar. É de 13 a 18 anos depois também. Mas esse ensino médio é muito importante nas nossas vidas. Mas a maioria dos jovens, principalmente quebrada, é nessa época que eles abandonam a escola para começar a trabalhar. O mercado de trabalho começa a puxar a gente, justamente para ceifar esse conhecimento. E aí tá, comecei em Nentum. Fui trabalhar e continuei e tal. Só que aí, como eu comecei a comprar as coisinhas para mim, eu percebi que isso me fazia melhor diante da sociedade. As pessoas me viam melhor e tal. E não parei de trabalhar, só que aí eu queria continuar escrevendo, porque desde pequena, né, era uma coisa. Continuei escrevendo, todo trabalho que tinha de história para apresentar, eles me colocavam para apresentar, que eu falava muito bem e tal. E aí eu fui e falei assim, velho, quer saber, eu vou começar a dar uns rolês, tipo, ver se tem algumas coisas assim que dá pra me competir mesmo, levar minha poesia. E poesia pra nós é um bagulho muito lá da França, né? Sim, sim. Uma parada que não tá perto assim, sabe? E eu achava o máximo, o pessoal falava que minha poesia era boa e eu colocava só luta de classe, era coisa tal, faca na caveira. Aí eu pesquisei no Google assim, né? Competição de poesia. Brasil. Aí deu aquele tanto de negócio de prosa. E você via, tipo assim, a maioria só velho, velha, branco, sabe? Escritor. Tipo assim, eu falei assim, esse negócio não é pra mim. Aí eu pesquisei de novo assim no Google, assim, vamos ver, né? Competição de poesia BH. Aí não apareceu mais esses negócios de poesia, batatinha quando nasce, esses negócios. Aí, quando deu o quinto, assim, eu fui descendo, eu vi um negócio lá, slam, competição de poesia. Falei assim, slam, esse negócio já é um pouco mais assim, né? Tipo assim, negócio de guerra e tal. E aí o slam era do Rogério Coelho. É do Rogério Coelho. E aí eu vi que tinha toda a penúltima quinta-feira lá debaixo do viaduto de Santa Teresa, no Teatro Espanca. Na época eu tinha 16 anos, minha mãe não ia deixar eu ir. Era de noite, 7 horas. E aí eu fui pedir, atormentei minha mãe, ela falou assim, não. Aí eu fui, chamei meu irmão, falei assim, você pode me levar? Porque se você me levar, minha mãe vai deixar. Aí ele falou assim, não, ele morava em Venda Nova, eu morava aqui no Califórnia já, que eu vim pro Califórnia com 7 anos, ele continuou morando lá com o pai dele. Aí ele veio pro Califórnia pra me levar nessa competição, me levou. E aí quando eu cheguei lá no slam, você já foi no slam, Rafa? Não. Quando eu cheguei lá no slam, aquele tanto de gente ao redor, sendo tantão, todo mundo em silêncio e uma pessoa no meio falando. E é tipo assim, falando tá. E falando muita coisa que tinha a ver comigo. Falando tipo coisas do nosso cabelo, da nossa autoestima. Aquilo encantou os meus olhos de uma forma surreal. E eu falei assim, é isso. É isso ali que eu quero fazer. E a forma que eles falavam me lembrava um pouco a forma que a minha mãe me contava as histórias dos personagens e tal. E ela contava muita história de cangaço, sabe? A galera que não abaixa a cabeça. Sim. Que nunca abaixa a cabeça. A história do cangaço é muito bonita. E aí, tipo assim, eu fiquei encantada. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Fui.
Falei assim, a próxima vez que a gente voltar aqui, eu vou trazer uma poesia. Levei. E aí eu fui e pedi o Rogério pra poder anotar meu nome. Ele foi e anotou, tal, vou colocar você aqui. E eu pedi pra colocar no aquecimento. Não Isso pra foi em 2000 quanto, você sabe? Isso foi em 2017. Eu tinha 16 anos. 2017. Aí eu pedi pra colocar no aquecimento, pra me recitar só uma. Só que ele entendeu que era pra competir. Eu não sei se ele... Eu não sei se Rogério, ele... Rogério, não tem essa não. Ele colocou pra competir. E aí, quando eu entrei, eu vi aquele tanto de gente. Eu nunca tinha visto tanta gente preta unida, velho. Eu falei assim, velho, isso aqui é um paraíso pra mim. Todo mundo usando cabelo, tipo... Sabe? Livre, leve e solto. As roupas diferentes. Eu falei assim, tô em casa. Mesmo assim, eu era muito presa, né? Eu tinha muito medo das pessoas. Por conta desse processo. Sim. Né? Aí, quando chegou pra me recitar, me deu uma tremedeira, uma dor de barriga. Mas eu falei assim, vou lá. Coloquei meu nome. Tem que ir. Aí eu lembro que eu fiquei e recitei. Quando eu comecei a recitar, me deu uma coisa, uma força tão grande... E eu, recitei e tal, na hora que acabou, parecia que eu tinha descarregado, tudo, sabe? né? Tudo. Tava leve. Nossa, eu tava muito bem. Eu dei um sorriso e sentei no meu lugar e todo mundo gostou. Eu lembro, o Rogério foi e me deu os parabéns. E naquele momento, assim, eu não parei nunca mais com a poesia de rua, falada. Naquela época a gente tem um amigo em comum, que você mandou o vídeo, que era pra editar o vídeo, foi nessa época? Foi um pouquinho depois, 1 ano depois. Porque aí nessa época eu continuei recitando. E aí na primeira vez que eu fui eu não passei pra final. Só que aí eu voltei de novo com mais poesia, aí me deu mais gás pra me escrever. E eu escrevia muito sobre feminicídio, sobre a luta da mulher preta na sociedade brasileira, sobre as histórias dos meus amigos que tinham... Eu tinha um amigo que o nome dele era Lucas Padua, que ele foi assassinado lá perto de casa, da época que a gente estudava. E aí eu comecei a escrever sobre essas escrevivências das pessoas que estavam ao meu redor. E eu acho que é isso que era importante, sabe? As histórias apagadas, as histórias que não aparecem. E falava, e eu acho que isso que emociona, né, as pessoas. Eu quero te colocar um aspas, acho que até relembrando aquele vídeo que você mandou, tal, que eu vi que a gente ia fazer um trabalho e tal. Uhum. Eu comecei a ver... porque agora é um elogio, mas é uma perspectiva também. A sua forma de recitar, ela ensina a ver de uma forma muito clara um outro ponto de vista. Mas só que é estranho, tipo assim, é o que as pessoas já escrevem nas redes sociais, já falam. Só que a sua forma de dizer é muito louco que... Quando você mandou na verdade foram áudios, não foram vídeos. Os vídeos foi depois que você conseguiu fazer. Uhum. Eu mostrei pra Laiana e a gente ouviu no som da escola. E é muito louco que você falou também até de paternidade num dos áudios. Sim. Esse foi pra mim o mais pesado que eu fiquei... Lembro. Eu fiquei, cara... Você conseguiu entrar muito fácil na minha mente com aquele áudio ali. Eu fiquei assim, velho... né? E tipo, aquele ficou circulando e eu percebi que você tem uma facilidade muito grande pra matar as pessoas por dentro. Vamos falar assim, vai pegar assim, ó. Não enforcar pelo pescoço, é enforcar pelo coração. Você vê assim, ó. Me ouve. Acho que, enfim, fica como um elogio muito estranho, né? Uhum. Você vai matar as pessoas por dentro, mas é muito louco que você tem essa... É seu essa parada de matar por dentro mesmo. Não, de falar, não tá tudo bem. Tá tudo bem? Não tá tudo tá. bem. Tipo assim, e isso eu aprendi também muito com a minha mãe, que ela chegava em casa do serviço e ficava reclamando, ficava contando o que as patroas faziam, e ficava contando o que tinha no dia a dia, como é que era fazer um bolo, sabe? E não poder um pedaço você pegar, Caraca. sentir o cheiro, fazer, dar pro filho da patroa.
E não poder pegar um pedaço. Então, tipo assim, isso tudo eu fui engolindo. Patrão, assédio no trabalho, sabe? E aí, tipo, quando eu comecei a recitar minhas primeiras poesias, eu não tava nem aí pra nada. Era um descarrego, assim, ó. Tipo assim, tudo que a sociedade tinha me feito passar, não tá tudo bem. Comecei, mostrar. E principalmente essa questão de paternidade. Que é uma das coisas que a maioria da galera, que a gente até faz piada com isso, velho. Que tipo assim, cadê nossos pais, velho? Onde, sabe? Cadê onde que por que a maioria da galera da quebrada não tem pai, fraga? Aonde que tá esses homens também? E aí eu fiz essa poesia que eu falo que eu ficava esperando meu pai sentada, arrumada. Fiquei esperando. Olha quanto tempo tem, eu ainda lembro desse negócio. Ficava no sofá esperando, e ele nunca chegava. E era uma carta pro meu pai mesmo. E você acredita que minha mãe mandou essa poesia pra ele? Nossa Senhora! Eu acho que deve ter sido um impacto, uma visão que ele nunca tinha visto. Que pra ele dar R$300 por mês tava tudo bem. E eu falei, não tá tudo bem. Não tá. Vamos conversar. Na primeira atividade que eu fiz na escola, onde que você tava? Aí eu comecei a falando toda essa escrevivência nessa poesia. Tipo, onde que você tava, sabe? E eu também falo, eu sou bastarda, não sou herdeira. Se não for 2 vezes melhor, vai ser 2 vezes pior, e essa é a única certeza. E pra mim, naquele momento, eu precisava desabafar. E o slam realmente é um clube de luta mesmo. Que você luta contra o sistema, né? E só depois que eu fui aprendendo outros processos. E aí, quando eu comecei a recitar, eu tinha muita coisa guardada. Eu acho que isso que fazia a galera, tipo, gostar das minhas poemas de identificação. Era a primeira vez que eu conversava com um grupo de gente preta. Porque quando a gente é na escola, a gente não quer andar junto. Sim. A gente não quer ficar perto de quem é zoado. Você já é zoado? Você vai ficar andando com gente zoada? Você já... E aí, tipo assim, naquele momento, não. A gente tava junto em prol, reivindicando os nossos direitos. Sim. E eu comecei a recitar e não parei. Em 2018, eu fui pro Slam MG. Foi minha primeira competição, né? Em nível estadual. E aí, tipo, foi gente de Minas Gerais inteiro. E eu não passei na primeira. Mas, tipo, foi ótimo pra mim. E o Rogério, ele tinha uma frase que ele falava assim, a poesia não se compete. Em si compete. Você compete com você mesmo. Eu brinco, só um aspas, eu brinco com ele que a gente fez um curso com ele recentemente. E tudo ele pega a licença poética e põe aqui. Qualquer coisinha ele joga e fala assim, nossa, Rogério. Tudo, qualquer fragmento ele... Minha licença poética, muito obrigado. Ele vai e fala. Ele é ótimo. Então, tipo assim, ele é o meu padrinho mesmo, eu falo pra ele. E aí o Rogério foi e começou a me chamar. E eu comecei a participar muito, escrever mais. E em 2018 foi a eleição. A gente não pode entrar nesse ponto desse jeito. Não mas foi a eleição. E eu lembro que tava tendo muita confronto. Sim. A sociedade começou a ficar dividida. Pra caramba. E aí, dentro do slam, eu escrevi uma poesia que eu terminava com a frase assim: fascista bom é fascista pegando fogo. Nossa! E aí, naquela época, incendiou o rolê. E foi muito bom que aí eu ganhei no Slam 2019. Mas a fala foi em referência também à letra do Djonga? Foi referência à letra do Djonga. Nossa, velho. E aí, naquela época, tava todo mundo muito assim e tal. E aí, tipo, eu falando isso, foi muito bom, velho. Tipo, a galera abraçou muito. E aí, tava eu, menino Jazz. E aí, a gente não tava aguentando mais. A gente tava competindo pra quem ia ficar no primeiro lugar do Slam MG. E aí, quando você tem que ter 3 poesias pra recitar no slam, de até 3 minutos. Se passar de 3 minutos, você perde décimos da sua nota. E
geralmente quem compete tem que ter no mínimo 5, 6 poemas, porque se você empatar, no final você tem que ficar desempatando. Sim. Então imagina você decorar 5 textos e ir falando. É decorado? É, tipo assim, você não tem uma leitura. Pode ler, mas não fica tão bom. Quem gosta mesmo é bom na decorada. Caraca. E você tem que ter 6 textos decorados na sua cabeça, um atrás do outro, assim, recitando. Então, tipo assim, é uma parada muito boa. Quem gosta, vai lá, vai na fé. E a galera abraça muito. A galera do slam é muito unida. E eu e o Menino Jazz. O Menino Jazz ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E mais a Vênus, a gente foi pro Slam BR. Aí, cheguei lá no Slam BR, poetas de todo canto do Brasil. E aí, foi naquele momento que a poesia me fez voar. Sabe? Literalmente falando que a primeira vez que eu andei de avião foi através da poesia. Então, tipo assim, na onde na história que ia chegar, tipo assim, mano, eu consigo pagar minhas contas, eu consegui voar falando a minha realidade. Sim. Que, tipo assim, a galera não... A gente é acostumada a não falar, fica em silêncio, não reclama, tudo tem que estar bom. E aí chega uma pretinha, tipo assim, sempre fui chamada de abusada, de arrogante pelos professores e tal, porque não tá tudo bem. Isso, não tá. Não tá tudo bem. E eu falava, tipo assim... E... Atrevida, né? Esse é o nome certo que eu sou chamada ainda. Que ainda não acabou. A gente não nada, continua. E ser atrevida me levou a voar, sabe? Falar as coisas, ser verdadeira, sabe? Trazer as coisas como elas são. Não abaixar a cabeça. Que a gente é acostumada a ter que ficar abaixando a cabeça o tempo todo. E eu nunca concordei com isso, até hoje eu não concordo. Então, hoje em dia eu fico repassando todas as vezes que eu preciso isso na minha cabeça. Falar a verdade e não abaixar a cabeça me fez voar. Sim. E a sensação de voar, como é que foi? Mano, foi muito doida. Um dia antes, esse negócio de passagem, tudo o Rogério que resolvia. Esse cara, eu amo esse cara, ele é incrível. O Rogério foi um beijo. Tá? Fique com Deus. Ele preparou tudo. Ele falou, Isa, o fulano vai te buscar aí na sua casa, vai te levar lá no aeroporto de Confins, né? Nosso aeroporto. Perdida. Aí eu cheguei lá, aquele tanto de gente, um pão de queijo, 15 conto. Ainda bem que eu trouxe o meu biscoitinho na mochila, que eu não sou boba. Se você for viajar de avião, leve seu biscoitinho na mochila. Você deveria ter me orientado. Fica aí pros próximos que vão, né? E aí eu cheguei lá, aquele tanto de gente diferente. E eu e o Menino Jazz, ele já tinha ido, né? Uma vez, era a segunda vez. O frio na barriga, na hora que eu cheguei, que eu vi, e um dia antes, eu tinha visto vários vídeos. Eu não sei por que eu fiz isso de caixa preta, sabe? Só que eu falei assim, mano, eu vou morrer feliz. O canal, você sabe que mostra os pilotos falando antes de cair, não é isso? Uhum. Nossa senhora. Tipo assim, e o piloto falando assim, olha, fiquem todos com Deus. Velho do céu. Eu não devia ter visto isso. Eu também fiz isso. Lá, se você for viajar de avião, não faça isso. Só vai, gente. Só vai. É seguro. E quando eu cheguei, que eu vi aquela geringonça enorme de ferro que ia me tirar dos pés do chão, e eu sou taurina. Eu sou taurina. Meus pés têm que ficar no chão o tempo todo. Aí eu falei assim, não tem outro jeito, tem que ir, entendeu? Eu quero ir, a força de ir é maior. Se for morrer, eu sei que questão de avião pode não ser seu dia de morrer, mas se for do piloto... Vai levar os outros, mas não tem como. Mas enfim, Deus na frente, tá? Aí eu entrei. Na hora que eu entrei, aquele frio na barriga, e eu fiquei assim, ó. E o Menino Jazz é uma pessoa muito brincalhona, você conhece ele, né? Sim. Ele virou e falou assim pra mim, eu acho que ele trocou as palavras, porque não era possível, ele tava muito tranquilo. Ele falou assim, Isa, fica tranquila. De cada 10 aviões que voam, apenas 3 caem. Eu acho que ele... Vamos contar aqui.
Aqui tem 10. E eu fiquei tipo assim, véi, será que ele tá falando verdade ou se ele tá falando mentira? E naquele momento o avião começou a pegar o pezinho, a decolar. E quando sobe, que você começa a ver que a cidade começa a ficar pequenininha e você começa a ficar lá, eu falei assim, meu Deus, não tem como salvar, né? É só cair. Não, e o avião ficou em cima das nuvens, assim, e tinha turbulência o tempo todo, porque... Esse foi pra São Paulo, né? Eu fui pra São Paulo. E veio 1 hora, de 50 minutos, foi 1 ano. Não passava, Sério? não passava. Eu queria que passasse rápido. Eu contava cada tempinho, eu não chegava, nossa... Mas, tipo, você não reparou a vista, tipo, não... Reparei, assim, virava assim, né? E voltava. Deu muito medo. Eu fiquei com muito medo. Quero de novo. Com certeza. Com certeza. Sofreria esse medo de novo, com certeza. O melhor medo que você pode sentir é viajando no avião. Sim. Deu. Olha que loucura, velho. Eu também eu tive essa mesma experiência que você teve, mas eu acabei gastando muito dinheiro no aeroporto, infelizmente. Porque você comprou lanche? Comprei. Oh, meu Deus. Só que, tipo assim, eu falei assim, ó, eu tô no meu momento, né? Indo um trabalhar. Samba lá é 50 conto. Nem se fala. Eu falei assim, não, vou comprar uma batatinha com refrigerante. Batatinha refrigerante, gosto de batata, gosto de refrigerante. Certo. Aí eu pedi assim, não, vou pedir pequena. Nem perguntei, não. Moça, eu quero uma batata pequena no refrigerante. Tá bom. Passou o cartão, tá. Aí peguei a notinha, tá, tô lá esperando. Ela botou o negócio, colocou. Eu tô comendo. Assim, bacana. Eu colei pra dar uma notinha de R$18. Isso daí, na época, tipo, recebendo R$900 de salário. Tipo assim, R$18 compromete bastante. Você viajou pelos Arautos? Sim. Aí, tipo assim, eu fiquei, velho, tá, ok. Na hora de voar, o que mais me deixou fora tudo, na decolagem, que eu fiquei mais com medo. A gente sabe que engenharia é uma parada muito louca. Uhum. E você fica assim, será que esse negócio desse tamanho vai subir? Aí ele pega a velocidade, faz muito barulho, pega a velocidade e fala assim, você não tá tão rápido pra subir. Você não tá tão rápido. Aí ele sobe, o seu estômago desce. Aí você... Aí, pra mim, saindo de Confins, que eu fui pra Espírito Santo, ele tem que dar um 360 pra voltar. Aí ele faz assim. Ai, meu Deus. Assim, e o pior, no avião, como era um avião pequeno, a galera, tipo, era mais empresário. O cara tava de terno e celular na mão, pegando um avião, sabe? Como se fosse um coletivo. E eu no banco tava assim, ó. Eu tô viajando. O avião calado lá. Eu tirei foto com a moça da expedição, da bagagem. Eu tirei foto da pilastra do... Sério? Eu vou te mostrar. Eu gravei eu entrando no Finger, assim, pra entrar no avião. Não, isso aí que você me mostrou, me deu... Ele tatuou. Eu tenho tatuado aqui, tá? A tatuagem é, seja grande, crie, arrisque. Pra eu conseguir fazer essa viagem, nossa, já inverteu a entrevista que já mais é sobre isso. Mano, que doido. Tipo, eu tava... O Arauto me encaminhou pra um curso da Gerando Falcões. Um beijo, Gerando Falcões, tá? E eu tava fazendo o curso e tal. Meu curso não tinha nada de viagem. Só que numa das aulas, a gente recebeu a aula de uma professora que morava na Austrália. E eu sempre fui muito curioso, porque até então eu nunca tinha saído do estado. Eu fui uma vez pra praia, mas eu tinha 3 anos. Uhum. Eu nem sei como é que é. E essa foi a primeira vez que eu pisei de fato na areia da praia, que eu vi o mar. E tipo, pra mim foi... já vai identificando o porquê da tatuagem. Mas enfim, eu sempre gostei muito de aeromodelismo. Só que, tipo, aquela parada, só ver por cima, ou quando tem operação na comunidade, a gente vê o helicóptero de perto e boa. E avião, eu fui ver o aeroporto de Confins, eu tava com, sei lá, 18 anos de idade. Aí, por você ter participado desde pequeno de projeto dentro da sua quebrada. Sim, velho. Isso é bom pra atuar, gente. Nem se fala. E tipo, eu tava fazendo curso e tal, eu quis perguntar pra ela como é que...
aspas nisso de novo, eu era a criança que pesquisava, ficava andando em Paris, Japão, pelo Street View do Google. Eu viajava o mundo pelo Street View, eu ficava horas lá, só caminhando. Conheci a Torre Eiffel, conheci... Gente, eu viajava no Que Google Street View. doido. Aí, eu perguntei pra ela, como é que o sol brilha aí? Como é que é essa parada? Porque, de verdade, eu acho que é diferente, não é? Ela falou assim, Rafael, eu morei 5 anos no Brasil, agora eu tô há 14 aqui na Austrália e é diferente, sim. Aqui é mais frio, a noite dura mais, o dia ele é mais frio também, é A bem noite lá diferente. dura mais? É tipo assim, ela foi contando, caraca, velho, muito doido. Ok. No resto daí, a gente, o curso era de certificação, eu dava certificação educacional para as ONGs. Aí, tipo, bagulho nada a ver o rolê, né? Não. Aí, tipo, chegou um dia lá que a coordenadora, Rafa, você pode falar comigo pelo telefone? Posso. Mandou WhatsApp, eu fui. Ela foi, me ligou chamada de vídeo, eu falei, mas chamada de vídeo? Isso eu tava, tipo, na hora de almoço. Eu trabalhava 6 horas ainda na integrado. Sim. Aí, pô, tá, né? E, tipo, lá em casa tava construindo, lá em casa as paredes eram de adobe. É de adobe por dentro. Então, tipo, tava um galpãozão cheio de terra. Eu tô jogado assim, já levantei rapidamente de camisa já. Aí, tipo, atendi. Tava ela e a outra coordenadora rindo. Já... E aí, gente, boa tarde. Ela já... Rafa, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, nós estamos aqui. A gente tem uma certificação pra você. Eu tinha acabado de formar. Eu falei, pô, bacana. Certificação é assim, você recebe, eles bancam hotel, tudo, ainda te pagam ainda pra fazer a parada. Eu falei, pô, Tudo. onde, quando? Ela tem um problema. Eu falei assim, qual que é? Ela é em outubro. Eu tava no finalzinho de setembro. Eu falei, beleza. Ela tem outro problema. Ela o quê? É Espírito Santo, eu já... Não. Ela Rafa, você vai viajar de avião, eu já... Meu Deus. Aí, tipo, na hora eu fiquei de cara, agradeci e tal. Aí ela foi, isso, teve um espaço de uma semana. É uma coisa muito boa, né? Tipo, e eu falei assim, Paulinha, eu ainda não tô acreditando. É real. Ela mandou o bilhete. Eu falei, meu Deus. E uma das partes mais loucas pra mim foi essa questão do espaço-tempo. Eu cheguei em Espírito Santo e sem contar, né? Voltando um pouquinho mais atrás, elas foram... Eu só consegui acreditar de verdade quando eu tava lá dentro, sabe? Sim. Quando eu sentei e falei assim, não vão me tirar daqui, então eu vou mesmo, sabe? Aí a decolagem foi uma parada louca. Subir até a altitude de cruzeiro foi uma parada louca. Pousar, acho que a imagem que mais me marcou foi que quando a gente pousou, a minha janela tava pro lado da cidade. Na hora de decolar para BH, eu decolei com a vista da praia. E o que mais me deixou abriu minha mente, é que da praia a gente vê a faixa verde, a gente vê os navios cargueiros lá do fundo, mas decolando do avião você vê para além da faixa verde. Você já vê aquele rosto escuro já do mar, já você vê para além do cargueiro, fica tipo assim... É muito doido. E novamente, eu no avião rindo igual uma criança e todo mundo sério, velho. Tipo, a galera levando aquilo ali como se fosse um coletivo, uma viagem normal, e eu, tipo, igual uma criança. Foi um dos motivos que eu tatuei o prefixo do avião, que foi o primeiro. Foi numa situação muito importante. E eu saí daqui pra conhecer outra quebrada, que foi a comunidade de resistência no Espírito Santo, que é, tipo assim, é a quebrada e um mangue. Tipo, é outro rolê também que, tipo, a galera tenta tirar o sustento também do mangue, que é do lado da quebrada. O mangue? Não, um mangue que desemboca no mar. Não tem como explicar. E é muito louco que esse prefixo aqui pra mim tipo marcar esse passo, sabe? Mostrou o prefixo do avião que ele tatuou no braço. Não dá pra mostrar, mas as minhas tatuagens ultimamente elas têm sido muito expressivas. O prefixo do avião, a placa do meu carro, isso aqui é uma identidade com meu pai. Tipo, velho, tipo, eu sempre tento resquícios de uma vida, não é mesmo?
Mas volta pro seu corre que você tava falando que você tava... Não, isso aí é muito importante, você celebrar cada vitória sua, mano. Isso é muito importante. E a gente que trabalha em escola, a gente tenta passar essa visão pro pessoal que tá vindo. E eu sempre falo isso, velho. Tipo assim, não tem nada a ver você curtir um baile, sabe? Eu amo o funk. O funk, pra mim, ele é uma música popular revolucionária, sabe? Eu sou apaixonada. E então, tipo assim, não tem nada a ver você gostar, sabe? De curtir final de semana. O que eu acho que tem a ver é você ficar nessa mentalidade que o sistema coloca que a gente tem que estar. Só nesse quadradinho de trabalhar 8 horas por dia para você poder comprar ali suas paradinhas, comprar um tênis no shopping e continuar trabalhando pra isso, né? Só pra isso. Ou então, tipo assim, a maioria da galera tipo entra no crime, não consegue entrar no mercado de trabalho, aí entra no crime para comprar tênis, para comprar isso, e num período de vida muito curto. Sim, exato. A maioria dos meninos que entra com 11, 12 anos, e ele vai viver ali, se chegar nos 21, 18 é muito. Sim. Se você for... A maioria da galera preta de periferia sabe do que eu tô falando. Tipo assim, não chega, sabe? Então é muito difícil você ver um bandido preto que consegue ter... Bandido qualquer que seja, né? Agora falando. Que consegue ter alguma coisa, sabe? Acho que no Rio de Janeiro eles ficam mostrando isso no filme, mas nossa realidade não é assim, não. É outra, totalmente. O dinheiro corre de maneira muito rápida e a galera não tem sanidade mental nenhuma. Eles ficam o tempo todo assim, ó. Tipo assim, acha que alguma coisa vai acontecer, não dorme direito. A maioria das pessoas que eu convivo que é envolvida fala isso comigo. Não tem uma paz. Um descanso, né? Um dia você tá lá num sítio, na piscina, no outro dia você pode estar lá na penitenciária, sabe? Dividindo a cela com 20 pessoas que você não sabe quem que é. Eu estudei com um amigo meu, no Maurício, que a gente amava, velho. Tipo assim, ele era zoeira demais. Morava lá, acho que mora ainda no Cabana. E aí, tudo pra ele era brincadeira, que nessa idade, tudo é brincadeira. Só que se você não tiver inteligência, você cai, sabe? E a vida lá fora não é brincadeira. E essa idade é que a gente começa a tomar os primeiros caldos. Sim. E aí a gente tenta falar, velho, a vida não é só brincadeira, tem hora pra tudo, tem tempo pra tudo. E esse amigo meu, Luciano, ele começou a envolver com os caras lá de Neves, sabe? Tipo assim... bandido um pouco maior do que a comunidade dele e tava acostumado. E ele rodou porque ele tava com os caras errados na hora errada, ficou 2 meses lá em Neves preso. À toa, só... Hoje em dia, tipo assim, ele saiu, ele tirou uma foto, ele saiu a mesma, tipo assim, todo mundo foi e ele ficou, fraga. Que é o que acontece muito com os meninos que eu vejo lá na minha quebrada. A invasão escolar, ela entra muito cedo, sabe? Sim. E os que não começam a trabalhar e perdem os sonhos deles, entram envolvidos no crime. As meninas, a mesma coisa. A sociedade dita pra mulher que ela tem que crescer, satisfazer um homem, casar, e é só isso. Ficar lavando vasilha. Tanto de coisa que tem no mundo. Tipo assim, só o homem que pode viver, sabe? Sim. E aí o que eu tento mostrar pras meninas é que, tipo assim, véi, usa sua mente. Vamos puxar a sardinha, porque é verdade, mulher é muito inteligente, mano. Sim, você tá corretíssima. Não tem como, tipo assim, a gente ficar só nisso. Igual falando, minha mãe pegava 2 serviços e ainda tinha paciência pra ensinar os filhos dela. Então, tipo assim, isso não é sanidade mental, eu sei, mas mulher é uma força da natureza muito forte. Sim. Eu acho que a mãe natureza, ela deu esse potencial pra todos nós. Só que pra mulher, ela, tipo, não sei. Então, tipo, o que eu digo pras meninas é, tipo, vai, velho, curte o baile, curte as músicas que vocês gostam. Mas, tipo, retira um tempo pra poder estudar. Entender a situação toda. Eu sei que o estudo que a gente tem no ensino médio, ainda mais agora, né, com a reformulação, não é um estudo que a gente gosta. E não é só isso também. Mas pega uma coisa que você gosta de fazer e investe nisso. Sim, porque exato. Quem diria que eu ia voar, tipo, ganhar. Hoje a poesia, ela paga muita coisa na minha vida, sabe? Muita coisa.
e bota comida na minha mesa, eu posso falar isso, sabe? Quem diria que eu ia ganhar dinheiro fazendo arte com poesia marginal? Sim, entendeu? Falando da realidade que não tá bem. Quem diria que um dia você ia voar, tipo, porque você, desde pequeno, participou de um projeto dentro da sua quebrada. Sim. Então, tipo assim, esses projetos, eles estão aí, e a gente precisa, sabe? Esses jovens precisam entender que eles podem ganhar dinheiro, ter sanidade mental, ser feliz, Sim. e ter sonho com um outro jeito que não seja só nesse modelo que nos é apresentado. Então, tipo assim, pra mim, velho, vim aqui hoje falar. Então, a poesia, ela abriu muitos caminhos na minha vida. Me quis estudar, sabe? Hoje eu faço gestão ambiental, planejo, sabe? Não parar com o estudo nunca, que eu tenho um estudo, assim, pra mim, que é uma coisa que me alimenta. Quando você sabe, a Elisa Lucinda fala muito isso, né? Quem sabe não é de abaixar a cabeça facilmente. Sim. Sabe falar, sabe se colocar. Então, a cabeça, ela faz de um homem um rei ou um mendigo. Então, assim, é você que dita, sabe? Até a forma de amor que você recebe, é você que dita o tipo de amor que você merece. Então, tudo na nossa vida, quando a gente vai desbloqueando essas chavinhas, quando você falou assim, quando a gente viaja, a gente amplia, como se eu quebrasse uma corrente. Eu acho que essas correntes que a gente vai quebrando, desde a escravidão, Sim. que aí, tipo assim, são as correntes invisíveis, né? E aí, tipo assim, a gente vai, velho, quando a gente pega esse caminho, a gente não para mais. Então, tipo, você pode fazer o que você gosta, pegar o seu sonho e transformar ele ser a realidade, mano, sabe? E eu acho que uma das coisas que fez a gente movimentar mais ainda é porque a gente pensa no coletivo. Sim. A gente não pensa só em nós, individual. Véi, eu voei, eu quero que mais gente voe. Sim. Entendeu? Se eu tirei o meu pé do chão fazendo poesia, eu quero que mais gente chegue fazendo poesia. Então, assim, hoje eu tenho meu livro, né, que eu lancei ano passado. Que é uma das coisas também que eu falo pra galera que é da literatura marginal, pra gente não ficar dentro da nossa caixinha. Porque tudo que é arte da periferia preta, o sistema tenta colocar a gente dentro de um blocão, né? Sim. E não, a gente, hoje em dia, naquela época que você me conheceu, eu falava muito sobre ódio, sobre as questões que precisa. Hoje eu ainda falo, só que hoje eu tenho poesia de amor. Sabe? Eu falo sobre o amor, eu falo que as mulheres pretas de quebrada, elas não precisam ser só de luta, a gente é um corpo delicado, sabe? Sim. E a gente precisa trazer que não é esse blocão, velho, não é só isso. E levar isso para outros lugares. E aí eu quis fazer esse livro, tem a editora Vienas Aberta, que é uma editora independente da periferia também. É um puxando o outro, não Sim. tem jeito. E aí eles fizeram, sabe? Quando eu peguei meu livro na mão, que eu vi aquela obra, eu falei assim, gente, isso pra mim foi uma das maiores realizações da minha vida. E foi depois da pandemia ainda. Nossa. Que chama Caminho de Volta pra Casa. Que eu coloco poesia antiga, muito antiga, meu primeiro poema. E eu vou desdobrando e colocando poema de hoje, que eu falo sobre amor, que eu falo sobre dor, que eu falo sobre a natureza, que eu falo sobre relações, de amizade, de tudo. E fazer esse livro, pra mim, foi uma coisa muito importante, que eu falo com a galera, tipo assim, véi, registra a sua história. Sim. Eu dei um diário pra minha mãe, e eu falo assim, vai, registra essa história. E eu acho que é isso que eu levo essa mensagem pras pessoas, vai, registra essa história. E esse livro tá disponível pra comprar em algum lugar? Olha, a editora acabou as edições, mas eu tenho uns 20 que eu tenho que buscar ainda, e depois eu planejo pedir pra fazer mais, sabe? Porque também Caraca, é um rolê. É um processo, mas pra mim, só de ter, tá ótimo. Cara, Isa, muito obrigado por esse papo. Obrigado demais. Eu que agradeço, véi. Conhecer um pouco mais de sua trajetória e ver pra onde você tá se projetando também. Que tá bem visível que não tá aqui, tá mirado muito pra cima. É muito bom. Obrigado por ter topado essa conversa. Galera,
é isso. Não tem muito o que dizer. Eu tô muito feliz agora de verdade de saber como é que foi o seu processo para ser essa força, essa energia que você é hoje. Pessoal, sigam por favor @Isa_Reis. Isso, Isa Reis. E é isso, né? Só força. Obrigada pelo convite. Fiquei Galera, muito feliz. sigam também @Arautos do Gueto no Instagram, @MK2 Multimídia, Flor do Cascalho, que é esse estúdio que a gente tá aqui maravilhoso, que foi cedido pelo Júlio. E pra finalizar, a gente vai ficar com uma breve poesia da Isa, pra vocês verem como é que funciona. E é sobre isso. Ai, velho, que tudo. Olha, essa poesia foi uma das últimas que eu fiz e conta um pouco dessa história que a gente bateu hoje. Que é... Um certo dia eu me perguntei se a poesia é um dom, de quem foi que eu herdei. Minha mãe eu questionei. Não me vem com essas histórias meninas que eu já te falei. Nossa linhagem tem macumba, candombe, folia de rei. Seu avô era boiadeiro. Montava em tudo que é bicho brabo. Raizeiro, sempre contava história pra nós num pé de juazeiro. Manhã falou, mas na família não achou. Quem pela faculdade cursou para se titular poeta, escritor ou doutor. Eu não entendi foi nada. Se pelo meio que eu passo, sempre falo de um dom herdado pela mãe, pai, periquito, tataravô, uma tia distante que o sangue se ajuntou para justificar o dom que se herdou. Como que explica? Essa poesia que meu pelo descolorido arrepia, chega a ser o cloroplasto que alimenta minha clorofila. Meus peitos de aço se firma como os pés na batida do catimbó. Chega a encher meus olhos d'água de falar dessa danada. Aquela palavra é como a chuva na caatinga brasileira. Não se dá assim de bobeira e é sempre certeira para fazer semente brotar. Se molhou, vai crescer, dar fruta e retornar. Esse é o combinado. Se minha poesia só é validada se eu tiver o certificado da tua faculdade, tem algo de herdado. É que o homem acha que tudo sabe, mas para a natureza ainda está muito ralo, porque esse ainda não sabe fazer uma mexerica. E se meter a fazer, fica meio birita. Meu conhecimento não tem o certificado dessa faculdade não, moço, mas tem muito, mas é muito caminho andado. Tanto aqui, tanto do outro lado. Minha poesia não vem da Alemanha, não vem da França, nem de Portugal. Ela é poesia verdadeira. É cordel encantado que vem da fauna brasileira. Caraca. Meu Deus, velho. Isa, muito obrigado por isso. Eu que agradeço, mano. Tô muito feliz, velho. Obrigado demais. Nossa, isso aqui é tudo, gente. É isso. Fé nesses corre aí de periferia, tá? Só força. Um beijo, galera. Até a próxima.